meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos começando mais um programa Life na TV. Minha expectativa é que o programa de hoje seja extremamente usado pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida, comunicando ao seu coração paz, fortaleza espiritual, segurança, confiança, renovando a fé e as expectativas de um futuro feliz. Nós estamos vivendo dias delicados, dias de sensibilidade global. Um vírus surgiu de repente, sem aviso prévio, e caiu sobre as nações, provocando temor e enchendo os corações de insegurança. O medo está instaurado e quase que generalizado. No coração de alguns há não só dúvidas, incertezas, insegurança, temores, mas também o pânico. O que será do amanhã? O que pode vir depois disso? Na verdade, talvez nosso maior medo seja o da morte. As pessoas estão atemorizadas não apenas quanto ao futuro, não há só dúvidas e incertezas quanto ao amanhã, há também um fortíssimo medo da morte. Um inimigo, inclusive, comum, fortíssimo o suficiente para paralisar a vida e, inclusive, para neutralizar as forças, a fé, um inimigo que pode nos roubar a paz, a segurança, a estabilidade. O medo aprisiona. O medo é comum a todos nós. Há pessoas com medos simples de insetos, como falamos no programa anterior, ou com medo de dirigir. Mas a maioria de nós tem, de fato, medo da morte. No programa anterior, começamos a falar sobre estratégias, princípios bíblicos para vencermos o medo. E hoje queremos concluir isso. Por quê? Porque o que estamos vivendo demonstra que nós precisamos de forças para enfrentar esse inimigo tão comum e tão fortíssimo nos nossos dias. O vírus e o medo que se instaura e que nos rodeia veio nos mostrar que nós não somos imunes, que nós não somos imortais. O vírus e o medo vieram nos mostrar que somos todos, inclusive, iguais. Não há dinheiro que possa resolver o problema se ele, porventura, acometer alguém. Não há plano de saúde que seja suficiente para proteger. Não há o que fazer senão resguardar-se. Princípios antigos, como o da higiene pessoal, estão sendo reensinados ou reaprendidos. Verdades antigas como somos todos iguais e ninguém é imortal, também voltam à tona. Mas minha questão e o que eu quero compartilhar com você no programa de hoje, um pouco mais a fundo, é sobre como vencer o medo. Vencer o vírus, nós temos como proteger-nos. Mas e o medo? O que apavora, o que toma alma, mentes e corações. O que faz a mente ficar confusa e os sentimentos desequilibrados. Como triunfar sobre esse inimigo? Vamos, à luz das Escrituras Sagradas, aprender um pouco mais no programa de hoje. Fique conosco. Daqui a pouco, depois de um clipe, eu volto e conversaremos sobre esse tema tão importante. Jesus Cristo abençoe você.
que eu compro pra ela. Opa, Fábio, tudo bem? Que correria é essa? Poxa, Léo, eu não sei o que comprar de aniversário pra Paulinho. Na Juliana Flores você encontra rosas, orquídeas, chocolates, cestas e muito mais, com entrega em até 3 horas. Acesse julianaflores.com.br ou baixe o aplicativo. Juliana Flores. Muito bem, continuamos com o programa Life na TV, um programa da Life Church que vem compartilhar vida com você através deste canal e também das nossas redes sociais. Programas anteriores você inclusive pode encontrar nas redes sociais da TV Mais ABC e também da Life Church Brasil. Ou nas minhas redes sociais. Você consegue acessar os programas anteriores e certamente eles vão edificar sua fé, eles vão abençoar seu coração. No programa de hoje, como dito na abertura, eu quero dar continuidade ao assunto abordado no programa anterior. Nós estamos falando sobre o medo que se instaurou em nossos dias, que tem colocado as pessoas em conflitos internos, em incertezas, em inseguranças, em pavor, em temor. Nós estamos dentro de casa com o isolamento social e precisamos, mais que nunca, ter forças para enfrentar o que estamos vivendo em nossos dias em âmbito global. O vírus vai ser vencido. Esse período passará. Eu quero que você, inclusive, tenha ânimo, tenha coragem e tenha fé suficiente para seguir adiante. Isto não é o fim. Nós falamos, inclusive, no programa anterior, que em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo dá uma lista de acontecimentos que se darão antes do fim. Ele chama todos estes acontecimentos como, por exemplo, guerras, rumores de guerras, desestabilidade familiar, porque filhos se levantarão contra pais e pais contra filhos, caos, catástrofes. Jesus apresentando essa lista toda de acontecimentos que se darão antes do fim, ele os chama de princípio das dores. Tudo isso você encontra em Mateus capítulo 24. Na lista dos acontecimentos do princípio das dores, nós podemos incluir pestilência, mortandade, pandemia. É o que estamos vivendo agora, o que está atingindo o mundo, chocando nações, colocando nações em quarentena, nos colocando em casa em isolamento social, como eu acabo de declarar, e tomando os corações com medo, pânico, terror, pavor. Ainda assim, em Mateus capítulo 24, Jesus disse que isso tudo, ou seja, toda a sua lista de sinais do princípio das dores, não é o fim. Portanto, fortaleça seu coração e procure acalmar a sua alma. Tudo o que estamos vivendo agora ainda não é o fim. E então nós precisamos vencer o medo, porque o medo aprisiona, o medo paralisa, mas você e eu precisamos seguir em frente. Isso tudo que estamos vivendo, eu repito, não é o fim. Vamos vencer isso tudo e a vida vai voltar ao normal. Minha expectativa, porém, é que depois que vencermos o vírus, depois que sairmos da quarentena, nós sejamos pessoas melhores, que a nossa vida não volte tão ao normal assim, mas que nós tenhamos aprendido as lições necessárias e suficientes para que nosso caráter esteja melhor, nossa vida mais aperfeiçoada, de acordo com a vontade e o plano de Deus para todos nós, depois desse período tão delicado. Eu creio que Deus está usando tudo o que estamos vivendo para trabalhar nossas vidas. Certamente Deus está enviando um recado ao mundo. Ele está nos mostrando nossa fragilidade e a nossa dependência dele. De fato, ele é o único que pode nos guardar em meio a tudo que estamos experimentando nestes dias. Eu creio que Deus está nos dizendo o que nas Escrituras ele sempre, digamos, gritou. Buscai ao Senhor enquanto ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o
e vivei. Este é um recado de Deus para toda a humanidade nesse exato momento. Mas além do que Deus está falando, há um inimigo a ser vencido: o medo. O medo pode, inclusive, baixar sua imunidade e tornar você mais susceptível aos ataques do vírus. Você sabia disso? Pois é, este inimigo precisa ser vencido. Você não pode dar lugar em sua mente, em seu coração, em sua alma, em seu interior a esse adversário tão sutil, mas tão forte. É preciso aprender a vencer o medo. Para aprendermos com as Escrituras Sagradas, nós estamos, desde o programa anterior, baseados no que Mateus narra no capítulo 14, dos versos 22 a 32. O texto vai aparecer em sua tela. E para ganharmos um pouco de tempo, eu quero apenas recordar o que já lemos no programa anterior. Jesus está no monte em oração e dispensou seus discípulos para irem adiante dele para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos entram num barco e seguem adiante quando, em meio ao mar e em meio à madrugada, o mar se tornou revolto, uma tempestade os surpreendeu. As ondas se tornaram altas e ameaçavam a segurança do barco e, portanto, dos discípulos. Os discípulos estavam em pânico. E a Bíblia nos diz que Jesus veio na madrugada ao encontro deles, andando sobre as águas. De forma sobrenatural e extraordinária, Jesus veio ao encontro dos seus discípulos, caminhando sobre a tempestade no mar da Galileia. E então os discípulos, que já estavam atemorizados, agora em pânico, vendo Jesus e não podendo reconhecê-lo por causa da madrugada e por causa da tempestade, se puseram ainda mais nervosos e acharam estar vendo um fantasma. Jesus então se aproxima e diz, esta é uma frase extraordinária: sou eu, não tenham medo. No programa anterior, nós vimos que esta é uma chave espiritual poderosíssima para vencer o medo, para triunfar sobre o medo, que inclusive agora está repousando sobre o mundo. Saber que Jesus Cristo está conosco nos dá segurança. Saber que Jesus Cristo está conosco nos dá proteção. Sim, quando Jesus diz, não tenham medo, sou eu, ele está assegurando os seus discípulos de que sua presença traz proteção. Se ele está conosco, há livramento. Se ele está conosco, ele nos guarda. De fato, Jesus voltou a estar com os discípulos no barco e a tempestade cessou. Se ele está conosco, nós vencemos as tempestades. A presença de Jesus nos dá proteção e segurança. Você precisa saber disso. A presença dele protege. Portanto, você precisa estar em Cristo para estar seguro, porque a presença dele é protetora. Até mesmo no vale da sombra da morte, como ele diz em sua palavra no Salmo de número 23, até mesmo no vale da sombra da morte, se ele está conosco, não temeremos, mas o seu cajado, o seu bordão nos darão segurança, nos darão proteção e paz. Esta é uma chave espiritual poderosíssima. Você precisa estar seguro de que está com Cristo, de que Ele está contigo, porque a presença dEle é protetora. Sim, Deus conosco nos guarda. Não esqueça disso. Logo a seguir, nós vimos que Pedro, vendo Jesus sobre as águas, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, também caminhando sobre as águas. E Jesus lhe disse, vem, Pedro. Pedro desce do barco, caminha sobre as águas. Mas a Bíblia diz que vendo o medo, ou melhor dito, que percebendo o vento, Pedro teve medo. E então submergiu, afundou. Ao tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nas circunstâncias, Pedro não apenas perde o foco, mas abre lugar em sua vida para o medo. E é aí que ele se desestabiliza e afunda. Claro que Jesus o socorre. E quando o socorre, lhe diz, por que você duvidou, homem de pequena fé? Veja, Jesus não repreendeu Pedro e nem os discípulos por terem medo. Ele sabe que este é um sentimento comum ao ser humano. Mas Jesus exorta a Pedro por ter duvidado.
Você pode, como Jesus, caminhar sobre as tempestades. Você pode triunfar sobre as dificuldades e adversidades da vida. Você pode sair de todo contexto negativo, contrário, desfavorável, muito melhor e vitoriosamente. Se Jesus estiver com você, há proteção. Mas em segundo lugar, é preciso que você saiba que não pode ceder à dúvida. Você não pode dar lugar em sua mente e em seu coração para a dúvida. Para vencer o medo, você tem que vencer a dúvida, porque a dúvida abre portas para o medo. A dúvida permite a ação do medo. A dúvida é instrumento maligno para nos roubar a paz, a comunhão com Deus, a segurança e tudo que Deus pode fazer por nós. Então, não perca o foco. Não deixe de olhar para Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, a jornada da fé. É preciso correr a carreira, a jornada da fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É assim que vencemos o medo. Conscientes da presença de Jesus conosco, porque assim Ele nos assegura proteção. E não perdendo o foco, não atentando nós para as circunstâncias ao nosso redor, mas mantendo os olhos fixos em Jesus Cristo, sem duvidar, confiando. É desta maneira que nossos corações e mentes são guardados, nossa alma é protegida e o medo não nos domina. Creia, Jesus Cristo está com você e Ele te protege. Creia e não duvide, e assim você estará seguro nas mãos de um Deus poderoso para abençoá-lo, protegê-lo e livrá-lo de todo mal. Que isso abençoe você, em um nome maravilhoso de Jesus. Já já voltamos e vamos orar, vamos falar com Deus. Muito bem, chegamos ao final do programa Life na TV, desta oportunidade. Nós esperamos você no próximo programa e você também pode estar conosco na Life Church. Em breve, com as portas abertas durante este período de quarentena, nós estamos transmitindo nossos cultos, nossas reuniões online. Você pode buscar pelas nossas redes sociais, Life Church Brasil, ou mesmo as minhas redes sociais. Você nos encontrará online nesse período de quarentena e quando as coisas voltarem ao normal, estaremos na Life Church ali em São Caetano do Sul, na rua Joana Angélica 135, no bairro Barcelona, esperando por você. Eu aguardo você, inclusive, no próximo programa e estaremos juntos também aprendendo mais e recebendo da vida de Deus para os nossos corações. Agora, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te adoramos e ao Pai e ao Espírito Santo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é digno de todo louvor, glória, honra e adoração. E bendizendo o teu nome, oramos neste exato momento, suplicando em favor daqueles que nos acompanham. Por favor, sê favorável aos nossos amigos e irmãos. Estende a eles agora a tua paz, estende para eles agora a tua mão para lhes dar segurança, forças. Senhor, que haja ânimo, que haja coragem, que o medo não triunfe, que os corações, mentes e almas estejam guardados para que, protegidos inclusive pelo Senhor, eles possam vencer esse período delicado e depois de tudo isso ter terminado, se encontrarem ainda melhores que antes e mais próximos de Ti. Ó Deus, eu oro para que o Senhor os toque e os abençoe, cure os enfermos, liberta os cativos, traz paz aos corações e às famílias, traz forças, ânimo e fé, como também a Tua proteção. Abate o poder do medo
e livra o teu povo do pânico, do terror, livra cada um dos nossos amigos, Senhor, de todo o mal. Para teu louvor oramos, colocando a todos nas tuas mãos e em tua presença, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amigos, nos vemos no próximo programa. É sempre uma alegria estar com você e eu espero que você tenha sido muito abençoado. Até a próxima. Fica com Jesus.